Hoje nós vamos meditar Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai ou sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corba, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Essa palavra é muito forte, hein? Porque Jesus está chamando esses homens de hipócritas. Irmão, essa palavra precisa falar comigo. Essa palavra precisa falar com você. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, não tem como enganar Deus. Deus sabe se teu coração está longe ou se seu coração está perto. Ora, até mesmo uma mulher com o seu marido, a mulher consegue entender quando o marido está perto e quando o marido está longe. Então, às vezes, o marido está falando com palavras, até eu te amo, coisas do tipo, mas a mulher percebe que o coração do marido está longe dela. O marido percebe que o coração da mulher está longe dele. Até nós percebemos isso. Um pai consegue perceber quando o coração do filho está longe do seu. E você acha que Deus não percebe isso? Então não adianta a gente cantar. Não adianta a gente só rezar, se o coração está longe. Então tem gente que diz: eu amo a Deus, mas vive no mundo, vive no pecado, vive fazendo o que não presta. Ou seja, eu honro com os lábios, mas o meu coração está longe. O meu coração não é de Deus. Gente, isso é hipocrisia. Ei, você que está vendo esse vídeo, você que está me escutando agora, questione-se. Porque às vezes você é daquele que ouve a palavra, como você está ouvindo agora. Talvez você seja aquele que reza, aquele que canta, mas está numa vida mundana. Está fazendo tudo que desagrada a Deus. Você então honra com os lábios, mas o coração está longe. Deus sabe disso. Isso é hipocrisia da nossa parte, hipócritas. Então, não tenha um coração longe de Deus. E aí Jesus fala: cultos que não adiantam de nada. De nada adianta o culto que vocês me prestam. Então quando o coração está longe, não adianta palavras, não adianta o culto. Gente, isso é muito sério. Doutrinas e preceitos humanos. A gente vai criando as nossas próprias doutrinas, a gente vai criando os nossos próprios preceitos. Jesus fala uma coisa muito forte: vós abandonais o mandamento de Deus.
para viver o que eu quero, para viver a minha vontade, eu começo a abandonar o mandamento de Deus. Quantas pessoas hoje estão com o coração longe de Deus, abandonaram o mandamento de Deus para seguir as suas tradições, as suas vontades próprias? Irmão, isso desagrada a Deus. Quantos corações longe de Deus? Você quer ter o coração perto de Deus? Então você precisa fazer o que Ele quer. Você precisa fazer o que lhe agrada. Você não pode anular mandamento. Veja, Jesus fala, vocês, por exemplo, o mandamento de honrar pai e mãe, vocês anularam esse mandamento. Jesus está falando para eles. E nós sabemos anular mandamentos para fazer a nossa vontade própria. Aproxima o teu coração de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.